Subsídios audiovisual para professores da Escola Bíblica Dominical. Primeiro trimestre de 2014. Uma jornada de fé. A formação do povo de Israel e sua herança espiritual. Esta obra foi pensada para dar subsídios e auxiliar professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical de todo o Brasil. Espero que ela possa contribuir para que suas aulas sejam cada vez mais dinamizadas pelas didáticas e metodologias aqui aplicadas, lembrando sempre que ela não substitui a oração. Sigamos, portanto, o que disse o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, versículo 7, quando diz a respeito dos dons que segundo a graça nos é dado. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. A paz do Senhor. Antes de começarmos a videoaula de hoje, eu gostaria de aqui mostrar a fotografia do presbítero Helenildo Alcântara, que é professor da Escola Dominical do setor 15 aqui de Barra do Turvo, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Esta foto nós tiramos na última aula do último domingo e esse professor ele tem dedicado a sua vida ao ensino da Palavra do Senhor. Que Deus venha abençoar aí o professor Helenildo pelas suas aulas dinâmicas e abençoadas. Você também, professor, que gostaria de ter a sua fotografia divulgada aqui, nos envie através do Facebook ou do e-mail enéas_alcântara@hotmail.com e nós estaremos aqui fazendo assim esta homenagem. Muito bem, irmãos, a aula deste domingo, do dia 26 de janeiro de 2014, tem o tema A Celebração da Primeira Páscoa. Pois bem, eu estou falando para professores de escola dominical e gostaria que vocês acompanhassem esta aula com o intuito de que ela viesse trazer algo que fosse acrescer às suas aulas. O texto áureo da lição, nós vamos deixar para discuti-lo no terceiro subtítulo do primeiro título da lição, onde diz o que a Páscoa representa para nós, porque eu acho que esse versículo se encaixa muito bem ali. A introdução, o comentarista Antônio Gilberto, ele deixa na inteiração que o professor inicia a aula fazendo uma pergunta na interação e na orientação pedagógica, que o professor faça a seguinte pergunta para a classe: o que significa a palavra Páscoa? Mas veja bem,
Eu não sei qual é o público da sua igreja, como é o público da sua igreja. Pode acontecer que, após essa pergunta, o professor fique sem uma resposta e não haja um aluno que se levante para respondê-la. Porque é aquele tipo de palavra que sabemos, mas não sabemos. Assim os alunos costumam dizer. E se você encontrar essa dificuldade, o que eu sugestiono é que você então possa facilitar a pergunta. E ao invés de dizer apenas o que é Páscoa, você pode perguntar o que simbolizava ou o que representava a Páscoa para os judeus. Apenas para que você comece aí a ouvir os seus alunos e ver o que eles poderiam te trazer de informações. Bom, feita essa pergunta, o professor vai concluí-la dando a explicação correta do que significa o termo. E aí nós precisamos entender que o termo Páscoa, ele vem do hebraico, do verbo pesache, e esse verbo significa passar por, ou simplesmente passagem. É daí que alguns fazem dá-se a ideia de que essa passagem seria a passagem do povo pelo meio do Mar Vermelho, na travessia do Mar Vermelho. Mas esse sentido, essa palavra, esse verbo hebraico, pisache, ele está se referindo à passagem não do Mar Vermelho, mas à passagem pelo anjo, a propósito da última praga, né, que é a praga dos primogênitos. Nós vamos entender isso em Êxodo capítulo 12, versículo 26 e o versículo 27. É ali que esse verbo aparece. A Bíblia diz assim: e acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem que culto é este o vosso, então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou, olha o verbo aqui, as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então veja que o verbo pisache, ele aparece aqui neste versículo, quando diz que quando os filhos posteriores perguntassem que culto era este, eles iriam dizer: é o culto da festa da Páscoa, quando o Senhor passou as casas dos filhos de Israel, quando eles estavam no Egito. É outra informação interessante aqui. Feriu os egípcios e livrou as casas do povo hebreu. A informação interessante é que a instituição da primeira Páscoa, ela aconteceu com o povo estando ainda no Egito. O versículo deixou isso aqui bem claro. Outra informação para concluir essa pergunta inicial de interação. A festa da Páscoa também é chamada de outros nomes. Festa dos Pães Asmos, lá em Levítico capítulo 23, versículo 6, e também é chamada em Atos capítulo 20, versículo 6, de Dia dos Pães Asmos. A palavra asmo significa aquilo que não tem fermento, então pães asmos seria o pão sem fermento. Essa informação, por mais simples que ela possa ser, às vezes pode acrescer também conhecimento à sua classe. Bom, interessante também que esta celebração da primeira Páscoa foi instituída por Deus em Êxodo, através de Moisés, em Êxodo capítulo de número 12, e ali você encontra Deus fazendo algo tremendo, que é dando a relação do calendário sagrado para os judeus. Nós vamos acompanhar o quadro e aí você vai perceber. Acompanhe comigo nesse quadro o calendário sagrado para os judeus. Você veja que eu deixei de propósito aí o 7º mês, Etanim ou Tinzri, que compreende ao mês de setembro ou outubro do nosso calendário, porque quando Deus fala com Moisés, no capítulo 12 de Êxodo, no versículo 1, eles estavam exatamente no 7º mês, que era o mês de Etanim ou Tinzri. Eles estavam no calendário civil. E veja que eu estou comigo aqui uma Bíblia judaica, e ela diz assim, no versículo 1 e no versículo 2 de Êxodo capítulo 12. Adonai falou a Moisés e a Arão na terra do Egito. Ele disse: vocês devem iniciar seu calendário por este mês. Ele será o primeiro mês do ano para vocês, que era
o mês de Abib, ou também chamado de Nisan, né? Veja que Deus manda que eles voltem a começar o ano a partir daquela data em função da Páscoa, um ato sagrado de Deus. Este mês ele é chamado por Moisés de Abib, e é só ele que chama assim, porque após o exílio babilônico, esse mês começou a ser chamado de Nissan, que era um termo babilônico. Nissan era o deus da primavera para os babilônicos, né? Por isso eles deram esse nome para eles. O segundo mês era o mês de Ziv, né? Que compreende no nosso calendário abril e maio. O terceiro mês é o mês de Sivan, compreende a maio e junho. O quarto mês é o mês de Tamuz. O quinto, Ab. O sexto, Elul, que compreende, né, nosso calendário agosto e setembro. O sétimo, Etanim, né, ou Tinzri. Veja que este era o mês do calendário civil em que Moisés estava quando recebeu a ordenança, né, de mudar o calendário sagrado, né? Essa fonte dessa informação é o pastor Elinaldo Renovato, que explica bem sobre essa matéria, né, do calendário sagrado dos judeus. O oitavo mês era o mês de Bul, ou Marchesvan, que compreende o nosso calendário outubro e novembro. O nono, Quisleu. O décimo, Tebete. O 11º, Sebat, que compreende a parte de janeiro e parte de fevereiro do nosso calendário. E o último mês do calendário judeu, mês de Adar, que compreende fevereiro e março do nosso calendário. Então nós temos aí o calendário sagrado judeu. Primeiro Abib, Ziv, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Etanim ou Tinzri, né? Bul, Quisleu, Tebet, Sebat e Adar. Agora veja que surge um 13º mês, que é o mês de Veadar, que significa repetição de Adar, né, do mês anterior. E este mês ele se fez necessário para corrigir esse espaço de tempo de 7 meses que o Senhor mandou, né, Moisés mudar o calendário, com o calendário solar, né, o calendário lunar se adequar ao calendário solar, né, ou o calendário judeu, né, começar a ser o mesmo que o calendário civil. Então, os historiadores dizem que por cerca de 19 anos, eles dobraram 7 vezes o mês de Adar, né? Sendo chamado esse mês de Veadar, para que eles pudessem então ter essa equiparação do calendário judeu com o calendário civil, ou melhor, do calendário lunar, né? Com o calendário solar. Essas informações são ricas e importantíssimas para a tua classe e para os seus alunos. Bom, passamos aí ao primeiro título da lição, que é a Páscoa. E aqui o comentarista ele levanta o significado ou a representatividade da Páscoa para 3 tipos de pessoas, ou 3 classes de pessoas. Primeiro para os egípcios, depois para o povo de Israel e depois para nós, gentios. Bom, falamos então primeiro para o que a Páscoa representava para o povo egípcio, ou o que era para eles isto. Bom, o comentarista ele coloca aqui que, primeiro, para os egípcios, a Páscoa simbolizava ou representava o juízo divino, que seria o juízo final sobre eles. Haja visto que todos os outros juízos aplicados por Deus, as 9 primeiras pragas, o povo endurecia-se o seu coração e levava na brincadeira. Na última praga seria o juízo final de Deus sobre aquele povo. E aí nós entendemos, que o comentarista até coloca, que Deus ele é misericordioso e Deus é longânimo, ou seja, ânimo longo. Bom, isso aconteceu aqui com o povo do Egito. Deus teve um ânimo longo com eles até então, que chegou o dia do juízo final, que seria a praga da morte dos primogênitos. Juiz justo, coloca o comentarista, é o nosso Deus. Porém, ele se ira contra o pecado. Nas nossas igrejas se cantam um hino muito bonito, inclusive, Advogado Fiel. Esse hino é muito conhecido e eu gosto sempre de dizer, sempre ao final, quando alguém canta esse hino, eu gosto de dizer: Advogado fiel,
aproveite, igreja, enquanto ele é um advogado, porque o dia que ele for promovido a juiz, não vai ter mais jeito. Foi o que aconteceu para o povo de Israel. Deus estava lhe dando oportunidades até o dia que ele se levantou como juiz, e aí então fez com que todos os primogênitos do Egito morressem ali naquela terra, livrando apenas o povo de Israel. Bom, o que é a Páscoa para o povo de Israel, que simbolizava a Páscoa para eles? Ao pé da letra do verbo hebraico, psache, que aprendemos aqui, significava a saída, a passagem do anjo, pelas casas deles, e ao perceber na verga da porta a marca do sangue, o anjo passava e livrava aquela casa. Era isso que simbolizava. Também a passagem para a liberdade. Na casa do egípcio, enquanto que eles estavam em luto, na casa do judeu, festa, alegria e esperança. A Páscoa simbolizava também para eles um dia de adoração, um dia de festa, um dia de alegria e um dia de esperança. Para o povo ou para nós, o que é a Páscoa, o que simboliza para nós? Como pecadores, o comentarista coloca, também estávamos destinados a experimentar a ira de Deus. Todavia, aí nós vamos entender que através de Jesus, e lá, aqui eu dou uma ideia para que você possa voltar no texto áureo da lição, que ele é chave para o que simboliza a Páscoa para nós. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a parte B do versículo, ela diz assim: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, o que é a Páscoa para nós? A Páscoa para o povo gentil, para nós que servimos ao Senhor, é Cristo. No Egito, enquanto que eles teriam que escolher um cordeiro para cada família, na cruz aparece um cordeiro para salvar o mundo todo. É essa a diferença da Páscoa para nós. Bom, vamos ao segundo subtítulo. Os elementos da Páscoa. Se você estivesse numa classe infantil e você perguntasse, seria vergonhoso nós percebermos que as nossas crianças, infelizmente, responderiam: os símbolos da Páscoa, os elementos da Páscoa é o coelho, é o ovo da Páscoa, é o ovo de chocolate, é a vela, a cenoura, o coelhinho. É triste falar isso, porque o aspecto comercial da Páscoa verteu o significado espiritual dela. E é esse significado que nós temos que resgatar dentro das nossas igrejas, com as nossas crianças, com a educação dos nossos alunos de escola dominical. Então, quais seriam os elementos da Páscoa aqui, descrito na Bíblia pelo comentarista aqui na revista? Primeiro elemento, o pão, que teria que ser asmo. Por quê? O pão teria que ser asmo. Vamos a dois motivos aqui que o comentarista ele levanta, e como eu disse já na primeira aula, na aula passada, que eu gosto de tirar dos textos da lição frases que saltam para que você possa usá-la para ficar mais bem explicado na sua classe. E o que salta aqui seria os dois motivos para que o pão teria que ser asmo. O primeiro seria: não havia tempo para que o pão pudesse crescer. Eles estavam comendo apressadamente. Era assim a ordem de Deus a Moisés em Êxodo capítulo 12. Lombo cingido, ou seja, preparado para a caminhada, e comer apressadamente. Então o pão teria que ser sem fermento, porque não haveria tempo para o pão crescer. O segundo motivo representava a purificação. Sem fermento, porque o fermento significava tudo de errado, tudo de mal, tudo de perverso, tudo de hipócrita. Já visto que Jesus, lá no Novo Testamento, ele usa essa comparação do fermento ao ensino dado pelos fariseus, a doutrina dos fariseus. Então nós deveríamos de ficar separado, de toda essa impureza e purificado com um pão que não levedasse. Esses são os dois motivos, pelo qual o pão teria que ser pão asmo. Bom, o que o pão simbolizava? Vida. Veja que pão é um alimento sólido.
Deus sabia que o povo teria que caminhar e atravessar o Mar Vermelho. E para esta caminhada, Deus institui a Páscoa e oferece para eles um alimento sólido, um alimento que fizesse com que eles conseguissem levar adiante aquela caminhada, a jornada deles. Em João capítulo 6, versículo 35, Jesus então se apresenta como o pão da vida. Pão simbolizava a vida. O segundo elemento da Páscoa eram as ervas amargas. Estudiosos levantam que as ervas amargas descritas ali seriam a alface, a escarola, a serpentária, que é uma planta de folhas muito grandes, usadas quando alguém era mordido por cobra, por isso esse nome, né, serpentária, a hortelã e o dente de leão. Estudiosos levantam que possivelmente seriam essas as ervas amargas. Ervas estas que nasciam na primavera e próximo já ao verão, elas se secavam, né? E veja que essas ervas amargas simbolizavam toda a amargura que o povo passou ali durante os 430 anos que eles estavam ali dentro do Egito. E aqui eu gosto de dizer sempre que eles passaram, a Bíblia diz, 430 anos no Egito. Porém, nós temos que fazer aqui uma divisão desse tempo de amargura. Porque quando Moisés ainda, ou melhor, José ainda estava vivo, eles estavam no melhor da terra e eles eram respeitados porque faziam parte da família do governador do Egito. Foi só após a morte de José que se levantou um rei que não conhecia José, se você precisa explicar para a sua classe, que então começou a perseguir e dar fardo pesado para o povo de Israel. Então, se nós considerarmos que José, em Gênesis capítulo 37, ele estava com 17 anos de idade e que até os seus irmãos terem vendido ao Egito, ele poderia ter aí no máximo 20 anos de idade, né? Porque depois que ele sai da prisão lá do Egito, né, de Potifar, e ele vai se apresentar para o faraó, ele estava com 30 anos. Ele começa a reinar em Israel com 30 anos de idade. Ele começa a ser governador do Egito, melhor dizendo, né, com 30 anos de idade. E aí, se nós considerarmos que ele morre com 120 anos, nós temos aí 90 anos, né, em que o povo de Israel estava dentro do Egito, mas no melhor daquela terra, vivendo feliz, vivendo alegremente. Então, desses 430 anos, nós teríamos que excluir aí uns 90 anos, que era o período que eles viveram bem, no melhor da terra, na terra de Gósen, ali do Egito. Tirando isso aí, então seria prudente nós dizermos que Israel passou aí 340 anos sofrendo no Egito. 90 deles feliz e contente por estar ali, ter ali José como governador do Egito, mas 340 anos com um cargo pesado por um faraó que não conhecia José. Muito bem. O segundo elemento da Páscoa, ou melhor, o terceiro elemento da Páscoa, é o cordeiro. Veja que quando a Bíblia diz que eles deveriam matar um cordeiro, e que eles teriam que, ou um cabrito, né, e que eles teriam que passar o sangue desse cordeiro sobre os umbrais da porta, porque isso os protegeria da morte dos primogênitos, nós entendemos então que o sangue, desde ali, começou-se a simbolizar a proteção sobre a vida do ser humano. Você já viu alguém, né, quando acontece qualquer coisa com eles, no sangue de Jesus tem poder, né? Por quê? Eles entendem que o sangue é um amuleto para um cristão, não um amuleto físico, não um amuleto palpável, mas memorável, né? Nós sabemos que o sangue, ele nos protege. Quem não tivesse a marca do sangue ali no Egito, morria. E ainda hoje nós podemos dizer que isso é verdadeiro. Quem não tem a marca do sangue de Jesus na vida, também, infelizmente, vai morrer na morte eterna. Imagine, irmãos, nós estamos falando do elemento cordeiro. Veja que eles escolhiam ali para a Páscoa um cordeiro. Mas quando nós estamos falando de Jesus,
Nós vimos João Batista batizando em águas e dizendo, né? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você já imaginou os judeus ouvindo isto? Um homem ser o Cordeiro? Isso para eles era um pouco complicado de se entender. Mas quando você entende que Jesus é o Cordeiro de Deus, que veio a este mundo para morrer em favor de todos nós, nós entendemos que a Páscoa, então, para nós, ela tem aí um significado um pouco maior do que ainda era ali no Antigo Testamento, mas na frente nós vamos comentar sobre isso. Vamos ao terceiro subtítulo, ou melhor, título da lição, que é Cristo, nossa Páscoa. Nós vamos falar de um assunto muito importante aqui também nesse texto. Veja bem, o primeiro subtítulo aqui é Jesus, o pão da vida. Veja que na ceia ele disse que o pão era o seu corpo que era partido por nós. Primeira mudança que nós já começamos a perceber ali. Ele estava com aquilo dizendo que não precisava mais matar um cordeiro, porque ele era o cordeiro e o corpo, o pão era ali o símbolo do seu corpo que estava sendo partido por eles. Então ele pega o pão sem fermento, parte aquele pão, né? E a partir desse momento ele fala, este é o meu corpo. Eu sou o cordeiro e esse pão simboliza o meu corpo. Muito bem. Outra coisa, o pão sacia a fome. E Jesus ele se apresenta como o pão da vida lá em João, para mostrar para o povo que ele estava a fim de saciar a fome espiritual do povo. Eu não sei se você consegue perceber e mensurar isto, mas o povo dos dias de hoje estão muito sedento de ouvir a palavra de Deus. A prova disso é que qualquer coisa que pareça Deus, para eles já está bom. Se você falar que você tem que dar um nó numa camiseta e levar num culto lá de libertação, do culto do desata-nó, estou falando isso porque já presenciei uma cena dessa, de uma certa denominação, eles aceitam isso muito bem e levam a camisa amarrada ali. Se eles falarem que tem que colocar uma toalhinha pendurada na porta, eles também aceitam. Qualquer coisa que pareça Deus, para eles já está bom. Isso mostra a necessidade espiritual da humanidade. Jesus ele veio como o pão da vida para saciar, para dar vida, para saciar essa fome espiritual de toda a humanidade. Segundo subtítulo aqui, que apresenta Cristo como a nossa Páscoa, é o sangue de Cristo. No Egito você percebe que o sangue ele protegeu só a casa dos hebreus. Né? Só a casa onde morava um povo que era o povo escolhido de Deus, povo judeu, é que o anjo não passou ali trazendo morte. O sangue protegeu aquela casa. Agora, já com Jesus, o sangue de Jesus, ele trouxe salvação a todos os homens. Todas as casas que marcarem os umbrais da sua, eu estou falando isso espiritualmente, da sua casa com o sangue de Jesus, a proteção de Deus está sobre aquela casa. Então veja que a importância da Páscoa para nós hoje é muito mais do que naquela época. Salvação era somente para os judeus, agora não. A salvação é para todos que aceitarem o sangue de Jesus na sua casa. Bom, terceiro e último subtítulo aqui, ele traz um assunto bastante interessante. E o comentarista, ou melhor, ele levanta aqui, é o terceiro e último mesmo. Ele levanta aqui algumas questões a respeito da Santa Ceia. Como é que o crente deve se assentar numa Santa Ceia? E o comentarista ele levanta algumas coisas aqui ao texto que salta aqui, né? Primeiro, ele diz, com reverência. Reverência, o que seria reverência? É você, pelo amor de Deus, não mascar chiclete no culto. É você desligar o seu celular durante o culto. É você não ficar andando, não ficar conversando, conversas desnecessárias durante o culto. Né? É você prestar atenção a tudo que está acontecendo. Isso é reverência. O segundo é o discernimento, eu vou voltar nesse segundo. O terceiro é o temor e o quarto é a humildade. Reverência, temor e humildade
nós sabemos muito bem explicar aos nossos alunos que isso seria. Agora, talvez o que fica mais, e o que eu percebo que existe mais dúvida aqui, desses 4, é o discernimento. Existem algumas ações, inclusive feitas no momento da Santa Ceia, que são ações errôneas e que nós precisamos corrigir e começar a corrigir isso. Primeiro delas, às vezes o obreiro vai orar pelo vinho, pelo pão, pelo vinho, e ao apresentar o pão e o vinho, eles estão ali pregando a substanciação ou a transubstanciação que a Igreja Católica prega. Nós não acreditamos na transubstanciação. O que seria a transubstanciação? Eles acreditam que o pão e o vinho, no momento da Eucaristia deles, eles se transformam no corpo e no sangue de Jesus. E nós não acreditamos nessa transformação. O que nós pregamos nas nossas igrejas é que o pão é o símbolo do corpo de Jesus. O vinho é o símbolo do sangue de Jesus, não que é o sangue de Jesus. É apenas um símbolo. Então você não pode orar, na igreja, Senhor, eu consagro a Ti este vinho que é o sangue de Jesus. Ou este pão que a partir de agora é o Teu corpo. Não. A partir de agora é símbolo do Teu corpo. A partir de agora é símbolo do Teu sangue. Senão estaremos pregando aí a transubstanciação da Igreja Católica. Outra coisa, discernimento é o mesmo que saber o que está fazendo. Então veja bem, e me entenda bem aqui nessa questão. O momento de Santa Ceia, que a pessoa come o pão, que ela bebe o vinho, eu já vi muitas pessoas testemunharem e outras pessoas incentivarem no ato da Santa Ceia que ao comer este pão, você será curado. Ao tomar esse vinho, você será batizado com o Espírito Santo. Você vai receber uma bênção. Veja que o que nós precisamos corrigir aqui é o discernimento. Eu não estou dizendo que Jesus não possa curar ao você comer o pão, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Nem que Jesus possa te batizar ao você com o Espírito Santo, ao você beber o vinho. Mas se aquele que está celebrando a Santa Ceia incentivar esse propósito, você vai estar tirando o discernimento do que é aquele ato. O pão não veio para curar a enfermidade de alguém. O vinho não veio para batizar ninguém com o Espírito Santo. Aquele ato é simplesmente para que nós lembremos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não foi isso que ele disse? Faça isto em memória de mim. E não faça isso para você ser curado. Faça isso para você receber o batismo com o Espírito Santo. Como eu disse, não me entenda mal, até porque eu já vi testemunhos a esse respeito e eu não desacredito. Eu só estou querendo dizer que este momento não é para isto. Este momento é para você lembrar do Senhor. Ser curado, receber o batismo com o Espírito Santo ou receber outras bênçãos pode acontecer, obviamente, num momento desse, que é um momento sagrado, é um momento muito espiritual. Mas nós temos que tomar com discernimento. Eu estou comendo este pão não para me ser curado. Eu estou comendo esse pão porque o corpo de Jesus sofreu na cruz do Calvário. Eu estou bebendo esse suco de uva ou este vinho porque ele é o símbolo daquele sangue derramado na cruz que salvou e que limpou os meus pecados. É esse discernimento que nós temos que ter no momento da Santa Ceia. Faça isso para a sua classe, estude com mais afinco esse assunto, que Deus possa te abençoar aí nesta revelação. Bom, vamos aí à conclusão da nossa lição. Adorar a Deus por tão grande livramento, o comentarista coloca que é o principal objetivo da Páscoa do Senhor. Que você possa adorar a Deus e agradecer ao Senhor, que é o nosso Jesus, o Cordeiro Pascual. E dessa forma nós devemos adorar a Deus por um livramento grande que Ele nos deu ali na cruz do Calvário. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, na próxima terça-feira, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.